Olá, boa noite. Hoje é dia 3 de outubro de 2024. Na edição desta quinta-feira, vamos falar sobre o combate à injúria racial. E mais, existem mais de 120 tipos de doenças reumáticas, afetando o aparelho locomotor. Mas apesar de afetar principalmente os idosos, a doença é uma das principais causas de afastamento do trabalho. O dia de votar está chegando. No último episódio da série Retratos do Brasil, a infraestrutura também é um ponto a ser cobrado aos políticos que serão eleitos em 2024. Isso e muito mais no informativo TVU que já está no ar. No dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. Em Uberlândia, aproveitamos a data para discutir um tema importante que afeta muitos idosos: as doenças reumáticas. Existem mais de 120 tipos de doenças reumáticas afetando o aparelho locomotor. Mas, apesar de afetar principalmente os idosos, essa doença é uma das principais causas de afastamento das pessoas no trabalho. As doenças reumáticas englobam mais de 100 condições diferentes que afetam ossos, articulações, músculos e outros tecidos. Em idosos, as mais comuns são as osteoartrite, osteoporose e artrite reumatoide. E apesar de atingir pessoas de todas as idades, são especialmente preocupantes para a população idosa. Tem doenças inflamatórias e tem doenças que nós podemos falar assim, degenerativa, desgaste. Então, como nós estamos na época do idoso, a imunejar o idoso, então pensa que o idoso é que é o reumático. Não, as doenças reumáticas mais sérias são dos jovens, que são inflamatórias, são muitas vezes doenças graves. O idoso, eu acho que o problema do idoso hoje é a falta de cuidado. Então, a pessoa chega a uma determinada idade e não aposenta do trabalho, ele aposenta para a vida. E o fundamental é a pessoa viver, ela participar da sociedade. Então, a tendência dos filhos é proteger. E nessa proteção, eles estão matando os pais. Milhões de brasileiros enfrentam uma batalha silenciosa que os impedem de realizar tarefas simples do dia a dia. As doenças reumáticas, que acometem 15 milhões de pessoas no país, são as principais causas de afastamento do trabalho. A artrite reumatoide, por exemplo, é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho. A incapacidade física causada por esta doença pode levar a uma diminuição na produtividade e qualidade de vida do trabalhador. Os sintomas podem incluir dor nas articulações, inchaço, rigidez matinal e dificuldade de movimento. Mas é muito importante ressaltar que com diagnóstico precoce e tratamento adequado, muitos pacientes podem levar uma vida normal e com qualidade. Deus, eu não tenho nada. Todo ano eu faço meus exames periódicos. Do dia 6 de novembro até dia 8, eu faço meus exames. Médico até hoje nunca achou nada em cima de mim. Crianças e adolescentes também podem ser afetados por doenças reumáticas, como a artrite idiopática juvenil e outras condições autoinflamatórias. E o tratamento pode envolver medicamentos, fisioterapia, exercícios e, em alguns casos, práticas integrativas complementares. Sintomas como febre sem causa aparente, perda de peso, alterações no comportamento, dores nas juntas e queda de cabelos podem indicar doenças reumáticas em jovens. A pessoa tem que ir lá atrás. Por que eu estou tendo dor? Qual que é a causa do tratamento? Que doença que eu tenho? E uma vez controlada, aí parte para outra etapa. Eu tenho que deixar a pessoa viva, ela tem que participar da vida. Não adianta, sem dor, numa cama, numa poltrona, na frente da televisão. Eu quero que a pessoa mantenha a vida dela integralmente. As doenças reumáticas têm um sério impacto sobre o sistema de saúde do país.
Os custos para o Estado com pacientes que sofrem de doenças reumáticas são significativos, ultrapassando os milhões de euros em alguns países. Por isso, é muito importante aumentar a conscientização sobre essas doenças, seus sintomas e impactos. A adoção de hábitos saudáveis e a busca por atendimento médico precoce podem ajudar a minimizar os efeitos destas doenças no dia a dia do trabalhador. Eu tinha problema de reumatismo, deu mais pequena. Mas aí, não eu andar muito, trabalhar em dor pequena, né? Em dor de 7 anos trabalhando, aí meu pai mexia com lavoura, a gente trabalhava direto. E aí agora, depois de adulta, a gente fazendo exercício, eu faço hidro, eu faço bicicleta, faço caminhada e não paro, né, trabalhando, né? Então, no dia a dia, eu tomei aquele chapéu de couro também, foi muito bom também. E aí é um chá mesmo do chapéu de couro e eu sei fazer exercício, é o que cura toda doença. Eu não tenho nada, graças a Deus, de hoje em dia. Bom, quando a gente fala de realizações das prefeituras, um tema importante é infraestrutura. Só que nem toda obra aparece ou é vista pelos cidadãos. Aí vem a pergunta: a administração vai fazer obras importantes que não aparecem e que podem não dar votos, ou a escolha é por aquilo que aparece a marca da gestão imediatamente? Infraestrutura é o tema da reportagem de hoje da série Retratos do Brasil. Aqui o que falta? Limpeza, asfalto, que não tem, segurança, tá? Transporte, mais transporte, é muita gente, pouco transporte. A falta de investimentos em saneamento básico, transporte público e telecomunicações aumenta a desigualdade na medida em que é a população das periferias a que mais sofre com a falta de infraestrutura. As periferias das grandes cidades, elas têm muitas deficiências em termos de infraestrutura. Uma básica é o transporte. Na cidade mais avançada do país, que é São Paulo, você tem metrô em poucas regiões da cidade. E na periferia, de fato, é raro, é quase nenhuma das regiões periféricas da cidade tem linhas de metrô. Os mais pobres não conseguem morar perto do trabalho, você tem um deslocamento pendular que gasta muito tempo, essas pessoas se colocam na borda das cidades. E para elas se colocarem lá, você vai ter desmatamento desse lugar, essas pessoas vão morar muitas vezes próximos de nascentes, vão poluir essas nascentes, o setor público vai ter que ir lá ofertar educação, saúde, segurança para essas pessoas, então isso aumenta o custo também da máquina pública e uma ineficiência do que fazer isso nessas bordas, etc. Então é preciso a gente pensar exatamente a cidade que a gente quer no futuro a partir de hoje. Entre as capitais brasileiras, o maior investimento público em infraestrutura por habitante foi verificado em Boa Vista e o pior em São Paulo. A falta de mão de obra qualificada também é apontada como um problema que impacta na infraestrutura do país. A gente mantém um nível educacional baixo, a qualificação da mão de obra será sempre baixa. Se a qualificação da mão de obra é baixa, as empresas vão ter uma produtividade pequena, isso afeta a produtividade. Portanto, não serão competitivas. Então, a economia brasileira não vai se beneficiar. É uma relação direta que existe entre educação e economia. No mandato de 4 anos, recapear o asfalto, por exemplo, é um tipo de obra que fica pronta de forma rápida e é facilmente aprovada pela população. Mas e depois? O que, para além das questões imediatas e superficiais, está sendo proposto pelos candidatos a administrar as cidades do país? O prefeito tem que ser corajoso para tomar decisões em favor da população mais carente. Não é o usual. Para este urbanista, a chave da infraestrutura urbana disponível a toda a população de uma cidade é a regulamentação e o acesso à terra. Na hora que a gente fizer isso,
a gente consegue estabelecer melhoras em outras coisas. A política habitacional, se ao invés de eu fizer casa lá na periferia e depois eu vou atrás com a infraestrutura de transporte, infraestrutura de saneamento, eu trago para cá, eu faço as pessoas morarem melhor, ter uma qualidade de vida, menos perda de tempo ao longo da vida, próximos aos centros e fica mais barato para a cidade como um todo. Quinta-feira também é dia de falar de esporte aqui no Informativo TVU. Nayara Chaia, boa noite. Boa noite, Caritel. Boa noite, pessoal aí de casa. E nada melhor do que começar quinta-feira falando de futebol, já que quarta é dia de futebol, né? Ontem o Atlético Mineiro entrou em campo em Belo Horizonte contra o Vasco pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Logo aos 14 minutos, o time carioca abriu o placar, mas o Galo buscou e terminou o primeiro tempo já na frente. O jogo terminou 2-1 e a próxima partida acontece no Rio, no dia 19 de outubro. Hoje, o Cruzeiro entra em campo contra o Fluminense pelo Brasileirão. A Raposa está em 8º lugar e busca chegar pelo menos à 6ª posição, para disputar as qualificatórias da Libertadores. O jogo acontece às 9h30. E agora, falando sobre amanhã, as chuvas do final de semana impactaram as estruturas do Praia Clube. O teto do ginásio caiu, fazendo com que as finais do Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino mudassem de local. A organização decidiu transferir os jogos para o ginásio do Uberlândia Tênis Clube, o UTC, que tem capacidade para 2.000 pessoas. O Dentil Praia Clube venceu todos os jogos que disputou e volta às quadras amanhã, dia 4 de outubro, às 6 da tarde. O jogo é contra o Brasília pela semifinal do Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino. E agora é torcer, né, Caritel? Que mesmo nesse outro lugar a gente possa encher o ginásio e torcer muito pelas meninas que também, se passarem, disputam a final no domingo. Com certeza, a gente está precisando desse calor humano ali na torcida, né? Com certeza. Então fica o convite aí pro pessoal, é dia de ir pro TC. Obrigado, Nayara, uma boa noite para você. Boa noite, Caritel. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente fala sobre injúria racial, que é o tema em destaque do Informativo TVU de hoje. A gente volta em instantes. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o Informativo TVU, agora 7 horas e 17 minutos. A Fundação CDL Uberlândia está com mais de 200 vagas de emprego e estágio abertas. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da instituição cdlud.org.br. Há vagas para áreas de entregador, auxiliar fiscal, administração e muitas outras. É só conferir no site. Você sabia que Uberlândia é a 3ª cidade com mais casos de injúria racial? O levantamento mostra que o crime mais que dobrou em um ano. A repórter Nayara Chaia tem mais detalhes.
De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Uberlândia é a terceira cidade com o maior número de casos registrados de injúria racial. Em 2023, foram contabilizados 28 casos, mais que o dobro dos registros de 2022. O levantamento aponta que as vítimas são majoritariamente pessoas pretas ou pardas, mulheres e jovens de 20 a 29 anos. Quanto ao perfil dos autores, a maioria são brancos, entre 40 e 59 anos. Em termos de gênero, 51% dos autores são mulheres. Os principais meios utilizados para cometer o crime foram falas ofensivas, meio eletrônico, gestos e sinais. A denúncia pode ser feita através da Polícia Militar pelo número 190, pelo Disque Denúncia número 181 ou pela Polícia Civil. Bom, e já que a gente está falando sobre esses casos que aumentaram sobre injúria racial, a gente recebe aqui no estúdio do Informativo TVU Joaquim Miguel Reis, que é representante do Grupo Integração da Consciência Negra de Uberlândia, Griconeu. Boa noite, seu Joaquim, tudo bem? Boa noite, Júnior, tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no Informativo e falando de um tema importante, sério e que precisa ser debatido, não é verdade? É verdade. Bom, seu Joaquim, para a gente começar, a gente falou desse dado triste, né, que aumentou os casos, né, as denúncias sobre injúria racial, mas eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa que está assistindo a gente o que é a injúria racial. Primeiramente, boa noite, né, todos os telespectadores, né, na nossa querida Rádio Universitária. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado, Nayara, pelo convite. Nós do Grupo Integração da Consciência Negra de Uberlândia se sentimos muito honrado em participar dessa entrevista e poder colaborar, né, naquilo que for possível, com algumas informações sobre injúria racial. A injúria racial está contida no rol dos crimes contra a honra. É um crime. Né? É um crime, né, a injúria racial. Podemos citar aqui um xingamento, né, que são mais acometidos em pessoas negras, mas não só em pessoas negras, mas pode ser em razão da nacionalidade, né, de um problema, de uma pessoa portadora de deficiência física. Todas essas pessoas podem ser acometidas de injúria racial. Certo. Que está contido no artigo 140 do nosso Código Penal. É crime. Sr. Joaquim, como foi informado no boletim que a gente acabou de passar, houve um aumento dessas denúncias. O que o senhor analisa? Por que houve esse aumento de denúncias de injúria racial aqui na cidade? Eu entendo, Júnior, que esse aumento, né, nesse percentual, né, de injúria racial é devido à conscientização da sociedade brasileira como um todo. Uhum. Né? Sim. Porque as pessoas, mesmo as pessoas que não são acometidas, né, de injúria racial, elas incentivam as pessoas que são acometidas de injúria racial a denunciar, né? Eu acho que então está havendo, né, melhor dizendo, está havendo essa conscientização não só dos negros e as pessoas que são acometidas de injúria racial em denunciar esses fatos. Por isso, desse aumento, né, de denúncias, né, e está vindo mais à tona a questão de as pessoas serem acometidas. Ou seja, ao mesmo tempo que é um dado preocupante por ser a terceira cidade onde há mais denúncias, mas as pessoas estão mais conscientes e mais ativas na hora de denunciar. Exatamente. As pessoas estão perdendo medo, né? Estão perdendo medo de denunciar, né? E tem que denunciar mesmo. E não precisa ser só quem foi acometido. Qualquer pessoa pode denunciar uma prática de injúria racial contra quem quer que seja. Sr. Joaquim, qual que seria um ato de injúria racial para a pessoa de casa entender? Tá ali na rua, no shopping, numa loja, o que acontece? Qual é o momento que a gente caracteriza como uma injúria racial? Em síntese, né? É ofender o decoro da pessoa. Certo. Né? É ofender a sua dignidade. Né? Um exemplo mais claro é um xingamento. Um xingamento. É um xingamento, né? É uma injúria racial. É o crime que nós denominamos também, que o Código Penal denomina, que é um crime subjetivo, né, contra uma pessoa. Né? Então, se uma pessoa te xinga em razão da sua cor de pele, da sua nacionalidade, a pessoa está cometendo uma injúria racial. O senhor percebe que
tem aumentado, não só em relação a esses dados que a gente acabou de divulgar, mas no Brasil como um todo? Aumentou o racismo? A gente pode dizer isso? O senhor acredita nisso ou não? Como nós já colocamos anteriormente, o Júnior, as pessoas perderam o medo e estão denunciando mais. Está denunciando, né? Sim. Esse eu acho que nós entendemos que é um lado esse positivo. Motivo, o lado positivo. Uhum. Estão denunciando mais nas delegacias de polícia, nas promotorias públicas, né? E um dado interessante também é que quando pessoa públicas, né? Um exemplo do caso do jogador Vini, né? Sim. Uhum. Totalmente popular no mundo inteiro, ele enfrenta essas questões, igual ele enfrenta, tá? Isso também estimula, né, as pessoas a perder o medo e a fazer essas denúncias. E fazer essas denúncias. Então isso também tem um lado negativo, né, nessa questão, seu Joaquim, dessas pessoas, de mostrar, de denunciar ou não? O lado negativo é a pessoa ser acometida de uma injúria racial. Uhum. Né? Uhum. Porque mexe com o decoro da pessoa, o sentimento da pessoa, né? Quando a pessoa é injuriada. Mas, por outro ponto, extremamente positivo, que está colocando uma questão que tem que ser debatida, né? Está colocando elas claras, mostrando para a sociedade. Olha, toda a sociedade é responsável em combater a questão de preconceito, no caso aqui, a injúria racial. O senhor faz parte da Griconel, que é uma instituição, podemos dizer assim, né, que trabalha, né, com ações para combater os crimes, né, o racismo, né? Conta pra gente mais um pouco como que funciona a Griconel. Olha, o Griconel já está bem rodado, viu, Júnior? É mesmo? O senhor já tinha me contado nos bastidores que já existe há muito tempo, né? Foi fundado em 1989. 89, mas você nem era nascido ainda. É verdade. Mas o objetivo principal da nossa instituição é combater todas as formas de preconceito. Não só o preconceito contra o negro, mas todas as formas de preconceito. E a inserção social também das minorias, né? Esse é o objetivo principal do Griconel. Esse seria um ponto que a gente poderia dizer que poderia melhorar e combater o racismo, a inserção social? A inserção social é um ponto principal no combate a qualquer forma de preconceito. Quando você insere no mercado de trabalho uma pessoa com deficiência física, o negro, a mulher, você está na sociedade, inserir na sociedade, com um emprego digno, você está combatendo o preconceito. Uma das melhores formas de preconceito é isso, né? São essas ações objetivas, né, que promovem o desenvolvimento social. Seu Joaquim, a gente até vê esse reflexo acontecer na televisão, por exemplo. A gente tem visto em novelas, né, em filmes, que as pessoas negras, né, estão mais presentes nessas produções, né? E isso é importante também, né? Importantíssimo, né? Porque tira, principalmente nós negros, tira aquela imagem, né, que o negro é só o negro favelado, que é perseguido pela polícia. Tem um canal de televisão aqui que está exercendo um trabalho muito bom, né? Colocando os negros como protagonistas nas novelas, e colocando os negros exercendo profissões, né, valorizadas, como os médicos, engenheiros, etc. Isso é muito importante para combater o preconceito racial. E isso um tempo atrás não acontecia, né? Não acontecia. Mas isso, Júnior, não foi de graça. Isso é uma luta do movimento negro, uma luta secular dos movimentos negros, a nível do Brasil, podemos falar até a nível mundial. Isso é um resumo do trabalho, né, dessa luta, né, que é contínua, né, seu Joaquim? Essa luta é contínua, né? Essa luta é contínua. E para falar um pouquinho sobre o movimento negro de Uberlândia, sim, não só a entidade que eu pertenço, é o movimento negro de Uberlândia, para citar um exemplo aqui da UFO, né? Antes de ser instituídas as cotas, né, nas universidades, algumas universidades brasileiras já tinham instituído a cota antes da lei federal. E o movimento negro de Uberlândia também se reuniu, se articulou e reivindicamos aqui da UFO, né, a cotas, né, aprovar a questão das cotas. Né, foi um movimento intenso, articulamos com o Conselho Universitário. Não conseguimos as cotas, né? Mas conseguimos as cotas raciais. Mas conseguimos as cotas sociais. Já foi um avanço. Vamos ver, o movimento negro também trabalhando em prol do desenvolvimento da sociedade como um todo, não só dos negros. O senhor acabou de citar aí sobre as cotas raciais.
Vamos falar de políticas públicas. O que o senhor percebe que precisa melhorar? O que o poder legislativo, né, pode fazer para melhorar em relação ao combate ao racismo? Eu acho que o poder como um todo, os 3 poderes. Sim. Legislativo, executivo, judiciário. E o executivo com a missão especial de casa própria, uma política educacional de qualidade, né, um serviço de saúde de qualidade. Tá? Esses 3 itens são os mais importantes. Isso que leva à inserção social. Tá certo. E a gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU Joaquim Miguel Reis, representante do Grupo Integração da Consciência Negra de Uberlândia, que é o Criconeu. Muito obrigado, viu, seu Joaquim? Nós é que agradecemos, João, no espaço. Muito obrigado. Volte mais vezes ao Informativo. Continuamos à disposição. Por favor, viu? Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E o Informativo TVU fica por aqui. Amanhã o nosso bate-papo é sobre eleições. Está chegando, né? Está chegando a hora de você, eleitor, exercer o seu voto, o seu poder de voto. Então, nessa sexta, a gente te ajuda a tirar dúvidas sobre as eleições, quais são as regras, né? E o que fazer na hora do voto. Uma boa noite para você e até amanhã.